Os marcados, então, agora dentro do campo, acompanhando o trabalho, né, Caetano? Boa tarde mais uma vez. Mais uma vez, boa tarde, Nivaldo Prieto. Agora do lado de dentro da academia de futebol, nesta tarde ensolarada de segunda-feira, reapresentação dos jogadores do Palmeiras. A gente observa no gramado, agora participando desse jogo, apenas os reservas, os titulares ou os jogadores que entraram durante a vitória 4-0 contra o Vasco da Gama. Nesse momento estão fazendo um trabalho interno de recuperação física, iniciando aí já a preparação para o jogo de quarta-feira contra o Internacional, primeira partida das oitavas de final da Copa do Brasil. Palmeiras vai jogar no Allianz Parque esse primeiro jogo e precisa aí de um bom resultado para deixar bem encaminhada a situação também na Copa do Brasil. Nessa partida contra o Internacional, o técnico Cuca poderá poupar alguns jogadores. Isso vai depender aí dos exames, da avaliação física que está sendo feita agora à tarde na representação dos atletas. O Cuca então vai saber aí do desgaste de cada um para ter aí ideia de quem poderá jogar na quarta-feira. Por exemplo, a gente tem a informação que o Jean, lateral direito, tem sofrido bastante cansaço aí com excesso de jogos, pode ficar de fora dessa partida contra o Internacional. O Zé Roberto, lateral esquerdo, também de repente pode ser guardado. Enfim, o técnico Cuca então deve definir hoje à tarde o time titular do Palmeiras para esse jogo contra o Internacional. A torcida está animada, né? O Palmeiras é o atual campeão brasileiro, estreou com boa vitória na edição 2017, 4-0 contra o Vasco da Gama, e mais de 25 mil ingressos já vendidos antecipadamente para essa partida de quarta contra o Internacional no Allianz Parque. O Palmeiras que deve ter aí uma sequência de jogos importantes, né? Porque quarta-feira agora contra o Internacional, depois no final de semana, sábado, tem a Chapecoense pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro lá na Arena Condá, e na próxima quarta-feira, dia 24, o Palmeiras vai receber o Tucumã pela última rodada da fase de grupos da Libertadores, jogo importante contra a equipe argentina. Inclusive, viu, Preto, por conta daquele julgamento lá, da confusão lá no Uruguai, no jogo contra o Peñarol, o Palmeiras está aguardando aí o resultado desse julgamento, que deve sair amanhã. O Palmeiras corre o risco de ser punido aí, como por exemplo ter os portões fechados nesse jogo contra o Tucumã pela Libertadores. Então a venda de ingressos, que deveria acontecer hoje, segunda-feira, por enquanto está adiada. A diretoria do Palmeiras aguardando aí esse julgamento da Conmebol para saber se o clube será ou não punido, se poderá ter os portões abertos para os torcedores contra o Tucumã. Mas o fato é que nessa quarta contra o Internacional, o Palmeiras vai contar sim com a presença da sua torcida. Como eu disse, a procura por ingressos é grande, torcedor palmeirense animado com esse bom momento, nesse retorno do técnico Cuca, que ao contrário da última passagem, né, que teve uma sequência ruim nos primeiros jogos, 4 derrotas, dessa vez o Cuca estreou bem, 4-0 em cima do Vasco da Gama, o que enche de confiança os jogadores e também os torcedores do Palmeiras, Prieto. Pois é, Caetano, deixa eu aproveitar e te perguntar com relação a esse compromisso que o Palmeiras tem pela Copa do Brasil contra o Internacional. Eu discutia na semana passada ainda no Boa Noite Fox com o PVC sobre o time que o Palmeiras vai colocar para jogar a Copa do Brasil, já que começou bem no Campeonato Brasileiro, tem a Libertadores da América e mais um torneio. São 3 competições seguidas aí do time do Palmeiras. Já há alguma informação durante este treinamento ou aí nos corredores da academia com relação ao time que vai enfrentar o Internacional, Caetano? Olha, Preto, a gente ainda não tem essa informação, mas aquilo que eu estava dizendo, o lateral direito, Jean, tem reclamado do cansaço pelo excesso de jogos. O lateral esquerdo, Zé Roberto, também tem aí sofrido com essa maratona de partidas. Então pode ser que esses 2 jogadores sejam poupados. Claro que tem outros atletas também que estão sendo avaliados agora fisicamente, para o Cuca saber, né, o que tem de melhor, quem está em melhores condições para entrar em campo nessa quarta-feira. Mas existe sim a grande possibilidade do Palmeiras entrar com uma equipe alternativa, um time misto, mesclando alguns titulares com outros reservas, porque a gente sabe também, né, Prieto, o Palmeiras tem um elenco muito qualificado, há muito jogador bom
bom na reserva e que agora, de repente, pode ter uma chance aí de aparecer no time titular já nessa quarta-feira contra o Internacional. Pois é, com relação a jogadores que saem do elenco, o Alexandro, que já foi embora, né? O Rafael Marques, o zagueiro Vitor Hugo, tem data para despedida, o Vitor Hugo do elenco palmeirense, Caetano? O Vitor Hugo, ele já não foi relacionado para o jogo de ontem, né, contra o Vasco da Gama, ele já está desligado do Palmeiras. O Palmeiras que deve anunciar oficialmente em breve a contratação do zagueiro Juninho, de 22 anos, que estava no Coritiba. Ele passou por exames médicos, mas ainda não foi anunciado oficialmente. Uma contratação de 3 milhões de euros, justamente o zagueiro Juninho, que vem aí para suprir essa vaga aberta pela saída do Vitor Hugo, que vai para a Fiorentina, negociado aí por 8 milhões de euros. O Palmeiras também está aguardando a apresentação do lateral Mike, que está vindo para o Palmeiras numa troca com o Cruzeiro envolvendo o Rafael Marques. Agora tem um detalhe, viu, Prieto? E também tem, além do Rafael Marques, também tem a saída do atacante Alexandro, que você lembrou aí, foi para o Coritiba, e o Cuca perdendo o Rafael Marques, perdendo o Alexandro. Ontem na entrevista coletiva, ele estava dizendo que vai querer a contratação de mais um atacante para completar então o elenco do Palmeiras, que perde aí o Rafael Marques, o Alexandro. Essa vaga do Vitor Hugo então vai ser preenchida pelo Juninho, e tem também o zagueiro Luan, que foi contratado do Vasco da Gama. O Luan, ele ainda está no departamento médico, se recuperando de uma cirurgia no pé, então ainda não há uma previsão para o Luan estrear com a camisa do Palmeiras. O fato é que o Palmeiras tá modificando o elenco, alguns atletas saindo e também procurando contratar outros para manter o ótimo nível de qualidade técnica da equipe alviverde, Preto. Nós estamos com o Fernando Caetano ao vivo na academia do Palmeiras, trazendo informações para a gente do time do Palmeiras, trabalhando, treinando depois da vitória por 4-0 contra o Vasco da Gama, e tem o Internacional pela Copa do Brasil. É até interessante que o Fernando Caetano está falando sobre reposições, porque a gente ouviu na coletiva de imprensa, na apresentação do Cuca, que ele esperaria um tempo maior para começar a apontar setores para serem reforçados. Mas já, com a saída, já falou aí sobre o Juninho na zaga e também alguém para a vaga do Alexandro. Mas só uma curiosidade, o Alexandre Matos chegou em 2015, de lá para cá foram 51 contratações, e 23 desses contratados não estão mais no elenco do Palmeiras, contabilizando aí com o Vitor Hugo, que foi a última saída. A primeira leva de contratações é até compreensível de que daquela muita gente já saiu, porque o Palmeiras praticamente montou um elenco em 2015, dispensou muitos jogadores que não iam bem até 2014 e montou praticamente um novo time na chegada do Alexandre Matos. Mas o Palmeiras correu rápido para buscar um lateral direito, porque com a ausência do Felipe Melo, agora em 5 partidas da Libertadores, o Cuca deve utilizar o Jean, que é lateral direito, no meio-campo. O Jean vai muito bem, ontem foi bem também quando foi deslocado ali para ser mais um volante do Palmeiras, então isso indica já que o Jean deve atuar na função do Felipe Melo e não o Thiago Santos. E aí o Mike chega para ser titular, né? O Fabiano, que é o reserva imediato, não deve ser o titular na saída do Jean desta posição. E chama a atenção também essa declaração do Cuca sobre os centroavantes. Isso indica que ele não deve utilizar o William como referência, como o Eduardo Batista vinha utilizando. Se ele falou realmente que precisa de mais um centroavante, porque só tem o Borja, então indica que o William será aproveitado para jogar pelas beiradas, como foi escalado ontem contra o Vasco. Legal, eu quero agradecer aqui o Fernando Caetano, que trouxe as informações do Palmeiras ao vivo aqui no Boa Tarde Fox, e volta a qualquer momento aqui no Boa Tarde. Caetano, obrigado, um abraço e até já, até mais. Lembrando que hoje nós temos o Boa Noite Fox a partir das 9 da noite, e o Zé Roberto participa do programa com a gente hoje. Então nós teremos Zé Roberto e Parreira. Pouca experiência em futebol hoje no Boa Noite? Nossa. Carlos Alberto Fora Parreira, Zé PVC, Roberto. Exatamente. Zinho participa também com a gente hoje, a partir das 9 da noite, então, o Boa Noite Fox. O Ribeirão montou aqui a seleção da rodada, essa primeira rodada do Campeonato Brasileiro, vai ser assim toda semana aqui no Boa Tarde Fox, e vocês vão participar com a gente através do Twitter. Então vamos lá, ver o que